Onde é que se encontra lá? Eu acho que Allah encontra-se nos nossos corações. Mas eu pensei que Allah encontrasse em todo lugar. Não, isso não constitui verdade. A realidade é que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima do seu trono, acima de todas as criaturas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estimados ouvintes da Right Iman, estamos nesse preciso momento com o Sheikh Taqdir, que vai falar sobre o tema a diferença entre o halal e o haram. Sheikh Taqdir, فلتفضل مشكورا وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى في مكان آخر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يكسب العبد مالا من الحرام فيتصدق به فلا يؤجر عليه ولا ينفق منه فلا يبارك فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Estimados ouvintes, irmãos e irmãs, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o omnipotente, o poderoso. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que não deixou nada não esclarecido no seu livro. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, que a gente esclareceu tudo detalhadamente. Caros irmãos, o Islã é uma religião formidável, sã e natural. Os seus ensinamentos são repletos de luz para este homem que está perdido na escuridão. Caros irmãos, o tema que hoje vou aqui focar tem a ver com o halal e o haram, mas vou ligar mais o aspecto do comércio. Muitos de nós irmãos são comerciantes, têm lojas ou fazem alguns negócios, trabalham. O que o Islã aconselha a estes comerciantes? Qual é a luz do Corão e qual é a luz do Hadith a respeito disso tudo? Caros irmãos, temos que ter em mente que o Islã encoraja os homens a trabalharem. E é pela importância que o trabalho tem na vida dos homens que nem os profetas foram dispensados do trabalho. Kana Zacarias alayhi salam najjaran. O profeta Zacarias alayhi salam era carpinteiro. Daúda alayhi salam também trabalhava. Musa alayhi salam, ele apacentou rebanhos. Da mesma forma, o nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam também apacentou rebanhos em sua juventude. Mais tarde, ele também fez o comércio, foi para a Síria, levando a caravana de sua esposa Khadija radiallahu ta'ala anha. Então, disso tudo, Allah Ta'ala diz para nós que o rizq, o sustento, está garantido, está escrito para cada um. Mas o que a gente tem que fazer é trabalhar. Caros irmãos, o Islã é contra a mendice. O Islã não quer ver mendigos na rua. Se a pessoa é sã, fisicamente, ele tem que trabalhar. Sim, se a pessoa é doente, é velho, é criança, então é bom a gente apoiar essas pessoas. Mas uma pessoa sã, o Islã não aconselha que ele fique a mendigar. Os irmãos têm que ajudar este homem, arranjar um emprego, etc. Mas ele ficar a mendigar, isto o Islã está contra.
E por isso mesmo, prezados irmãos, certa vez, no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na autoria é de Anas radiallahu ta'ala anhu, أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل منه حاجة. Certa vez um homem veio na presença do mais querido dentre os profetas, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e pediu-lhe algo. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, o profeta de Allah disse: أوما في بيتك شيء? Você não tem nada em casa? قال, o homem respondeu: بلى يا رسول الله. Não, o profeta de Allah, eu tenho alguma coisa. حلس قد تحترق بعضه ونحن نجلس عليه وننام فيه ونجعل بعضه فوق تحتنا وبعضه فوقنا. Nós temos, olha a riqueza que os sahabas tinham, caros irmãos. Ele diz que a gente tem um hilsun, temos uma pele do animal قد تحترق, que já se queimou. A gente senta naquela pele, dormimos naquela pele, vestimos aquela mesma pele. E ele disse, outra coisa que a gente tem, temos um prato, um utensílio no qual a gente come. E através dele a gente bebe. E a gente lava as nossas cabeças utilizando aquele mesmo prato. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, o profeta de Allah صلى الله عليه وسلم disse: ائتني بهما جميعا. Traga-me os dois utensílios, as duas coisas. فأتاه بهما. Ele trouxe aquela pele e aquele utensílio, aquele copo. فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال, o profeta de Allah صلى الله عليه وسلم levou ambas as coisas e disse: من يشتري هذين. Começou a fazer aquilo que a gente chama de leilão. من يشتري هذين. Quem vai comprar isto? فقال رجل. O homem levantou-se e disse: أنا آخذهما بدرهم. O profeta de Allah, eu vou levar ambas as coisas com dirham. O profeta disse mais uma vez: ألا من يزيد على درهم مرتين. Quem vai aumentar mais que um dirham? Quem vai aumentar mais que um dirham? O outro homem levanta, فقال رجل آخر أنا آخذهما بدرهمين. O profeta de Allah, eu vou levar com 2 dirhams. فأعطاهما إياه. O profeta de Allah deu ele aquelas duas coisas. وقبض الدرهمين, e levou os 2 dirhams. ودفعهما إلى الرجل, e entregou os 2 dirhams. Dirham, caros irmãos, só aqui para mencionar, um é dirham, um é dinar. Dirham são moedas de prata e dinar são moedas de ouro. Então, o dirham são 2 moedas de prata que naquele tempo era esse tipo de moeda que eles utilizavam. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam entregou a este homem esses 2 dirhams. وقال له, e disse-lhe: اشتري بأحدهما طعاما. Pegue um dirham e compra comida. Compra comida com dirham. واحمله إلى منزلك, e leva comida para casa. واشتري بالآخر قدوما, e compra com o dirham um machado. Um machado. وأتني به, e venha até aqui, e traga esse machado até aqui. فأتاه, ele comprou aquele machado e trouxe. فشد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده. ثم قال, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, com as próprias mãos pegou num pedaço de pau e colocou naquele machado e disse para ele: intaliq, vai. Wahtatib, vai arranjar lenha. Wabi', venda. Wala araka 15 yawman, e eu não quero te ver em 15 dias. Faça esse trabalho durante 15 dias depois que volta. Não venha agora, não quero te ver mais. فذهب, o homem foi. واكتسب 10 دراهم, fez aquele trabalho e agora em vez de um dirham, ele tinha já 10 dirhams. Quantos? Tinha 10. فاشترى ببعضها طعاما, tirou algum, comprou alguma comida. وببعضها ثوبا, algum daquele dinheiro comprou roupa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, depois o profeta de Allah صلى الله عليه وسلم disse: أليس هذا خير لك من أن تجي يوم القيامة ومسألتك في وجهك نقطة سوداء لا يمحوها إلا النار? Não é melhor assim do que você vier no dia de Qiyamat e ومسألتك في وجهك, e a sua coisa, aquilo que você andava a pedir às pessoas ser como uma nódoa, uma mancha na sua testa? Então, caros irmãos, a gente aprende desta passagem que o Islã encoraja as pessoas a trabalhar. O Islã encoraja as pessoas a trabalhar.
E por isso mesmo que a pessoa, quando sai e vai trabalhar, prezados irmãos, vai abrir a loja, vai para o escritório, vai para o bazar, qualquer trabalho que ele faz é um ibadat, é uma adoração. O Islã não quer que você fique na mesquita 24 horas, não. É por isso mesmo, prezados irmãos, que certa vez Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava sentado com os sahabas, com os seus companheiros. إذ مر عليهم أعرابي شاب جلد. Quando passou um beduíno jovem, forte. فقال عمر رضي الله تعالى عنه. Umar e Abu Bakr رضي الله تعالى عنهما disseram: ويحه, desgraça para ele. لو كان شبابه وقوته في سبيل الله. Se a sua juventude e a sua força fossem empregadas no caminho de Allah, por que ele não leva essa juventude e vai dar no caminho de Allah? كان أعظم لأجري, teria mais thawab e mais recompensa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Então o profeta de Allah صلى الله عليه وسلم, ouvindo isso, disse: الله أكبر. إن كان يسعى على أبوين كبيرين ليعينهما فهو في سبيل الله. Se este jovem, se ele está trabalhando, está esforçando para ajudar os seus pais já idosos, فهو في سبيل الله, ele está no caminho de Allah. وإن كان يسعى على أولاده الصغار ليعينهما فهو في سبيل الله. E se ele também está esforçando, está trabalhando para sustentar e ajudar os seus filhos pequenos, também está no caminho de Allah. وإن كان يسعى على نفسه ليستغني عن الناس فهو في سبيل الله. E se ele está trabalhando, está esforçando para si mesmo, para não depender nas pessoas, فهو في سبيل الله. E ele está no caminho de Allah. Mas وإن كان يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. Mas se ele está trabalhando, está esforçando para acumular riquezas e ser dito que é um grande famoso e grande rico, فهو في سبيل الشيطان. Então, na verdade, ele está no caminho do Shaitan. Então, caros ouvintes, destas duas passagens ficou bem claro que o Islã não só encoraja os homens, assim como as mulheres, a trabalharem, mas o Islã recompensa. Você ir trabalhando, você está ganhando thawab, você está sendo recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah ta'ala gosta daquele crente que, muhtarifin, que é um trabalhador, abal-iyal, tem família, e ele está sacrificando dia e noite para sustentar a sua família. Isto é uma parte que eu queria aqui mencionar, caros irmãos. Ficamos a saber que o Islã encoraja as pessoas a trabalharem. Muito certo. Mas, caros irmãos, o Islã não disse que não fique rico. O Islã não disse que não acumule riquezas. O Islã disse que trabalha, que junta riqueza, faça o que quiser, mas desde que seja halal. O que o Islã diz, caros irmãos? Tem que ser rizq halal, tem que ser sustento lícito. Hoje, caros irmãos, hoje em dia, ninguém se preocupa se a riqueza, o rizq é halal ou haram, desde que os bolsos enchem-se, mais nada. Caros irmãos, é por isso mesmo que Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, ele dizia: كسب الحلال أشد من نقل الجبل إلى الجبل. Há de chegar um tempo em que para a pessoa adquirir rizq, sustento lícito, será tão difícil, será mais difícil, mais pesado do que carregar uma montanha para outro lugar. Caros irmãos, hoje em dia a pessoa já não importa se é halal ou haram. Ele não sabe, prezados irmãos, se esse dinheiro adquirido é do roubo. São subornos, juros, jogos de azar, burla, diminuição de peso e da medida. É o ponto, prezados irmãos, é o momento de cada indivíduo, especialmente aos comerciantes, caros irmãos. Quem está a fazer alguma atividade, pensem antes: será que meu comércio é de acordo com o Shariat? Será que meu comércio é aquele comércio que o Islã ensinou? Houve um tempo, caros irmãos, quando os sahabas foram para a China, eles não foram a dar dawat, foram fazer comércio.
foram como comerciantes. Mas, prezados irmãos, quando eles lá chegaram, o povo, só por ver o caráter, a conduta, o povo por ver a conduta de como eles estavam a lidar com as pessoas, como eram os seus dealings, como eram as suas transações com as pessoas, só por verem aquele caráter e aquela conduta, todos aqueles homens aceitaram o Islã. Então, prezados irmãos, se você está a fazer algum trabalho, se você é comerciante, tem que ter em mente algumas coisas. Porque hoje em dia, caros ouvintes, infelizmente, a nossa mentalidade é como a de um cachorro. Todo mundo preocupa-se com a riqueza. Todo mundo é só riqueza, mais nada. É por isso um poeta árabe diz tão bonito: يمشي الفقير وكل شيء زده يرى العداوة ولا يرى أسبابها حتى أن الكلاب إذا رأته قشرت أنيابه وإذا رأت ذات يوم ذو عثرة. Esse poeta diz, caros irmãos, o pobre anda. O pobre, quando anda, ele vê uma certa inimizade na cara das pessoas. Olham para o pobre, zangados. O pobre pergunta a si mesmo: por que as pessoas estão zangadas comigo? O que eu fiz? Ele não sabe os porquês. Até o ponto, quando o cachorro também olha para o pobre, começa a ladrar. Mas se um dia vê um rico a passar, o cão até baixa sua cauda e também não faz nada. Hoje a nossa mentalidade virou que nem de um cachorro. A gente está pronto para deixar cair o próximo irmão muçulmano. E eu não entendo como que os países que se consideram do primeiro mundo, que dizem preocupar-se com os mais pobres, promovem jogos de azar, casinos e etc. Enquanto que neste tipo de jogo, caros irmãos, o benefício de um depende completamente do prejuízo do outro. E o homem, ao invés de tornar-se numa fonte de bondade e simpatia para com o próximo, ele opta pelas qualidades de uma besta. Tenta arruinar o seu semelhante, aplicando tudo nesta atividade. São estes jogos, prezados irmãos, que fomentam preguiça, corrupção, inimizade, ódio entre as pessoas. Por isso, prezados irmãos, se você faz algo, prezados irmãos, Islã não proibiu, trabalha, esforça, faz de tudo, junta quanto quiser, mas tem que ser halal. Tem que ser rizq halal. Uma das coisas, prezados irmãos, que já se falou muito aqui na rádio, uma das coisas, prezados irmãos, a gente bem sabe, são os juros. Não vou entrar em detalhe, porque já se falou muito a esse respeito, prezados irmãos, mas a primeira coisa, se você é comerciante, é empresário, seja o que for, caros irmãos, tenta ganhar rizq halal. Porque a primeira coisa que eu vou começar a falar aqui para ver sobre os juros. Juros, prezados irmãos, é uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala declara guerra no Corão contra este indivíduo. Um é o presidente da República. Um é o presidente dos Estados Unidos. Um é o presidente sei lá de onde, declarar guerra contra você. Mas um, caros irmãos, é o Malikul Muluk, é o rei dos reis, todo-poderoso, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluh. Allah ta'ala diz no Corão: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Se eles não pararem, se não acabarem com este ato, se não pararem de fazer este ato de consumir usura, juros, فَأْذَنُوا, Allah declara guerra contra estes homens. Allah e o seu profeta, Allah e o seu mensageiro. Aí está o Islã, caros irmãos. Allah Ta'ala diz no Corão: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, que Allah subhanahu wa ta'ala acaba com os juros, com o riba. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, e Allah Ta'ala aumenta, duplica a caridade. Mas se um indivíduo perguntar: mas bem, quando você dá, você tem 100 contos, você deu a alguém 10 contos como sadaqa, caridade, diminuiu ou aumentou? Diminuiu, né? Ficaram 90 contos.
E você, quando vai ao banco e você começa a aplicar o sistema de juro, caros irmãos, você se tinha 100 contos, passando um mês você vai ter 110, né? Por exemplo, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Mas Allah Ta'ala diz que não. Aquilo que você vê que está a aumentar, yamhaqullahu riba, aquilo não é aumento, aquilo está a diminuir. Allahu Akbar. Este é o Islã, acreditar no oculto, acreditar nas palavras de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caros irmãos, existem vários tipos de juro, riba al-Quran, riba al-Hadith, que eu acho que certa vez aqui um dos cheikhs já havia mencionado sobre todos os juros. Eu só estou a mencionar coisas que normalmente acontecem no dia a dia, no nosso negócio, no nosso comércio. Segunda coisa, prezados irmãos, são os subornos, jogos de azar, burla, diminuição do peso e da medida. Caros irmãos, por que eu digo isso tudo? Certa vez, Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um sahaba, ele narra este incidente que meu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegou-me nos ombros, pôs as suas mãos nos meus ombros e disse: tenha cuidado, acautele-se do haram, acautele-se do haram, porque aquele dia que um lukma, que uma migalha de comida haram entrar no teu estômago, Allah subhanahu wa ta'ala não vai aceitar o ibadat, a adoração sua de 40 dias. Caros irmãos, comida haram, quando a gente fala, não significa você comer o frango, a galinha que não foi degolada por um muçulmano de forma halal, de comer carne não halal. Não é isto. Isto faz parte também. É halal e haram. Mas outro halal e haram, prezados irmãos, é aquele sustento, aquele dinheiro que a gente ganha ilicitamente e a gente compra comida. Aquilo também é haram. Caros irmãos, é por isso mesmo que hoje as pessoas, o que acontece, Allahu Akbar, hoje não me levam a mal, caros irmãos. Eu gosto de ser frontal. Temos de ser diretos, temos de ser realistas. Caros irmãos, é aquele filho, quando atinge a idade de 18 anos, ele está sentado na mesa com o pai e a mãe. Ele tem coragem de levantar a mão e estar pronto a bater o próprio pai. O pai aí pergunta: ai meu filho, que meu sku muhabbat que sat pala, e eu cuidei bem do meu filho, fiz crescer com amor e carinho, dei do bom e do melhor. Hoje o meu filho está pronto para bater no próprio pai? Allahu Akbar. Mas o querido pai, o querido tio, o querido irmão, você esquece que foi você o próprio motivo dessa desobediência. Não foi você que ingeriu o sangue haram no corpo desse filho? Não foi você que quando fazia aquelas boladas, aqueles negócios sujos, ilícitos, você estava a trazer comida, dinheiro haram para casa? Hoje você reclama? Por isso, caros irmãos, enquanto é cedo, vamos fazer toba, pedir arrependimento, fazer arrependimento, pedir toba e arrepender-se perante Allah subhanahu wa ta'ala. Seja pouco, mas se for de uma forma lícita, wallah, vocês terão muito barakat. Teremos muito barakat. Isso acontece. O pai já não sabe porque que o filho ficou rebelde, está revoltado contra ele. Foi você a causa. Mas por que tanta coisa, caros irmãos? Hoje em dia, tu vais para a loja do homem, Allahu Akbar. Tu chegas, pergunta: eu estou à procura de tal material. Ele sabe que a loja ao lado tem uma boa coisa, né? É um produto mais, digamos assim, é um produto mais sofisticado, mais baixo. Ela é um produto melhor que ele tem. Mas ele diz: você não sabe. Você não há de encontrar um produto igual a este aqui em Maputo. E ele ainda vai assim, começa, você sabe de uma? Está no fim, o estoque está a acabar. Amanhã mesmo está a acabar. O estoque vai acabar amanhã. Se você não aproveitar agora, não sei onde você vai encontrar, não sei se há. Enquanto a loja ao lado tem a bom preço e a melhor qualidade. Mas este indivíduo mente, faz de tudo para ganhar aquilo. Isto não é haram? Certa vez veio um sahaba
O nome está-me a fugir, caros irmãos, era o Tabi'in, era um Sahaba. Ele queria comprar um cavalo. Ele foi para um mercado. Olha a diferença. Quando ele chega ao mercado, ele pergunta àquele vendedor, aquele homem, quando é que você está a vender este cavalo? Ele diz, estou a vender por 200 dirhams. Aquele sahaba ou aquele tabi'in, ele diz que não. Teu cavalo não dá para ser vendido a 200 dirhams. É um preço muito baixo. Aquele homem disse, Allahu Akbar, primeira vez que estou a ouvir isto. O cliente está a aumentar. Disse, está bem? 300. Ele diz também não, 300 também não dá. Ele diz, está bem, 400. O cliente diz que não, aquele homem, aquele santo, disse que também não dá 400. 500, 600, até que chegou a 700 dirhams. Allahu Akbar. Então ele diz, vamos para casa, eu vou pagar o seu, vou dar a ti a quantia. Vou entregar-lhe a quantia. Quando ele chega a casa, entrega a quantia. Aquele homem estava todo, não acreditou. Allahu Akbar. Então quando ele perguntou, mas por que você fez isso? Ele disse, por que eu havia de fazer um negócio que não está certo? Ele disse, esse homem coitado, está num bazar, está a vender. Ele tem um cavalo, ele deve estar a vender porque ele não sabe, tem as suas necessidades. Ele não sabe o valor do cavalo. Ele não sabe que tem um valor, a qualidade é das melhores. Por isso o homem vendia por 200 dirhams. Vendia tão barato. Eu que sei. Eu que lido com isso. Esse é o meu comércio. Faço trabalho todos os dias. Por que eu havia de roubar o homem e comprar por 200? Enquanto isso a pessoa pode vender por 1000 dirhams? Allahu Akbar. Estes eram os sahabas. Que diferença, caros irmãos, mas que diferença. Eu digo isso, prezados irmãos, porque na verdade vem numa passagem que La tazulu qadamahu ibn Adam. Os pés do Ibn Adam, ele não vai dar nem um passo no dia de Qiyamat sem responder 4 perguntas. E uma das quais, caros ouvintes, An malihi min aina iktasabah wa aina anfaqah. Hoje, prezados irmãos, só tenho orgulho em dizer, eu tenho tanto no banco, tenho tantas casas, tantos carros, tantos não sei o quê. Será que ele não está a ver que no dia de Qiyamah tem que responder? Claro, se ele tem de uma forma lícita e halal, mashallah, é nosso dua, que Allah dê mais barca da sua riqueza, que Allah dê mais saúde a ele, para ele possa ajudar os outros. Mas se for de uma forma ilícita, caros irmãos, tema este hadith, wallah, tema este hadith. La an malihi min aina iktasaba. Em frente de toda a multidão, Allah Ta'ala vai perguntar, de onde é que você adquiriu a sua riqueza? Min aina iktasaba wa aina anfaqa. E onde é que você gastou? Caros irmãos, é tempo de fazer toba. É tempo de fazer toba. Eu sei que esse é um tópico, caros irmãos, que muita gente não deve gostar. Mas, prezados irmãos, hoje os alimos sempre saem para a mesquita ouvir aquele bayan. Quem fazer 5 salats tem tanta recompensa. Quem fazer tantos tasbihs, mashallah, tem tanta recompensa. Aqueles fadail, está muito certo. Mas quando você vai para um médico, às vezes, né? Ele às vezes dá aquele comprimido que amarga muito. E às vezes dá aquele doce. Agora, quando você é dado aquele que amarga, você não gosta, não vai tomar. É para o nosso bem. A gente tem de vez em quando falar destes assuntos que estão a acontecer diariamente. Prezados irmãos, outra das coisas que acontece diariamente é diminuição do peso e a medida. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Allahu Akbar. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Ai dos fraudadores. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Aqueles que, quando alguém lhes mede algo, exigem a medida certa. Exige a medida certa. Bem, você tem que pagar, está errado, certo. Mas, quando eles medem um peso, quando é a vez deles de medirem, burlam-nos. Yukhsirun. A gente sabe bem as balanças, como é que é, bem. Quem é comerciante conhece bem isto. Mas por que, bem? Por que você está a mentir? Para ganhar mais 100, 200 mil meticais extras?
Allah Ta'ala diz que certos povos foram destruídos por causa da balança. Na autoria de Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, dirigindo-se às pessoas que trabalham com peso e medida, ele disse: إنكم قد وليتم أمرين. Na verdade, vocês têm duas coisas. Vocês estão a fazer duas coisas, o peso e a medida. أمرين هلكت فيه الأمم السابقة قبلكم. Que antes de vós, vários povos foram destruídos por essas duas coisas. Alguém vai para a loja, choveu. A gente sabe, de repente veio a chuva, o teto não estava bom, o arroz todo, o açúcar ficou molhado. O cara acorda no dia seguinte, o que é que ele faz? A parte seca, né? Põe de cima, bem no saco, lá em cima. E por baixo está tudo molhado. Vem um cliente, você não é capaz de dizer que, olha, aqui choveu, hoje não dá para vender, o produto não está em condições, deixa secar, ou outra vez quando ter produtos em condições de vender, venha para aqui. Você não, você esqueceu o melhor arroz, não custa cozer. Mas bem, por que você está mentindo? Eu não entendo, por que a gente está a mentir? Caros irmãos, é aquele dinheiro que você, quando o lucro que sair daquilo, prezados irmãos, você vai para casa, você vai dar de comer a tua mulher, vai dar de comer aos seus filhos mais tarde, quando eles ficarem rebeldes, quando eles não quiserem obedecer no pai, você vai deitar lágrimas de sangue, você vai chorar, que eu fiz de tudo para os meus filhos, você esqueceu, que foi você que introduzia neles o sangue haram. Prezados irmãos, comida haram é uma coisa tão grave no Islã que temos um exemplo do primeiro khalifa do Islã, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Vem na passagem de Zayd bin Arqam, annahu qal, é uma passagem longa, caros irmãos, كان لأبي بكر الصديق غلام. O Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu tinha um escravo. يأتيه كل ليلة. Todas as noites, ele vinha perante o patrão. Ele trazia a sua mula e trazia alguma comida. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يأكله حتى يسأله من أين اكتسب. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, antes de consumir aquela comida, ele sempre perguntava: de onde é que você adquiriu isto? De onde é que você trouxe? Como é que você conseguiu? قال, o Rawi, o narrador do hadith, diz: فجاء ذات ليلة بطعام. Certa noite, ele veio com alguma comida. فضرب يده فأكل لقمة. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu levou da mão dele e comeu alguma coisa. O homem veio com alguma comida, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu logo puxou na mão dele, levou aquele bocado de comida e comeu. من غير أن يسأله, sem lhe perguntar de onde é que ele trouxe a comida. فقال الغلام, o غلام disse: قد كنت تسألني كل ليلة غير هذه الليلة. Abu Bakr, você sempre perguntava de onde você trouxe a comida, hoje não perguntou? قال ويحك الجوع حملني. Você estava com fome, você sempre estava com fome, estava rasca, como a gente diz, tinha que comer. ويحك أخبرني من أين جئت بي. Tá bom, informa-me. De onde que você trouxe a comida? Ele disse: كنت رقيت لأناس في الجاهلية. Eu trabalhava num povo de Jahiliya, eu fazia algo ilícito. فوعدني عليه عدة. Eles prometeram dar algo. Então eu vi hoje عندهم وليمة, que eles estavam no almoço, no walima. فذكرتهم وعدهم الذي وعدوني. Eu fui até eles e disse que vocês haviam prometido algo daquele trabalho que eu fiz para vocês no passado. Então eles deram esta comida. Subhanallah. Era só uma migalha que Abu Bakr pôs no estômago. فاسترجع أبو بكر. Abu Bakr disse: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أخذ يتيقع. Começou a tentar vomitar. فكابد وجاهد نفسه أن ينزع اللقمة من بطنه. Começou-se a esforçar tanto para tirar aquele pedaço de comida. فلم يقدر. Não conseguiu tirar aquele pedaço de comida. حتى اخضر واسود من الجهد. Até que ficou vermelho. As veias começaram a ficar vermelhas por causa do esforço que ele estava fazendo. فلما رأوا ما يلقى من المعالجة. Quando as pessoas viram que este homem está sofrendo, قالوا, disseram: لو شربت عليه قدحا من ماء. Abu Bakr, beba um copo d'água.
Fashariba, ele bebeu e começou a tentar para vomitar aquilo. Hatta nabadha, até que ele vomitou. Subhanallah. Olham para isso, olham para frente, caros irmãos, escutem. Faqalu, as pessoas disseram, Hada min ajli hadhihi lukma. O Abu Bakr, você quase que morria, tanto esforço que você fez por causa desta migalha, deste pedaço de comida. Subhanallah. Abu Bakr não era como um de nós. Não faz mal. Allah é Ghafur Rahim. Allah vai perdoar. Allahu Akbar. سمعت الديس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى حرم الجنة على كل جسد تغذى أو غذي بالحرام. الله أكبر. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu diz: eu ouvi o meu querido mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a dizer, Allah ta'ala fez haram, proibiu o Jannat, aquele corpo, a todos os corpos que alimentou ou foi alimentado de comida haram. Caros irmãos, então ir comer num restaurante que a carne não é halal, não é só isto. O dinheiro que você adquiriu, se é dinheiro ilícito, você comeu, deu a comida para a sua família, etc., aquilo também é haram. E eu aqui na rádio, eu vou salientar algo para as minhas mães e irmãs lá em casa. Porque hoje em dia você ouve todo mundo a dizer, mas Molana, é muito difícil. Pá. Hoje quem não arrisca não petisca. Qual é o nosso tema? Quem arrisca não petisca. Por isso tens de fazer aquelas boladas. Tens de fazer? Eles dizem, mas negócio assim, mas a gente cumprir tudo. É muito difícil. Quem não arrisca não petisca. Eu lanço um apelo. Espero que as minhas irmãs cumpram nisto. Inshallah, Allah vai dar muito barakat. E as minhas mães lá em casa. Hoje o que acontece? A irmã, a mãe ou a mulher sai, ela vai para a casa da cunhada, ou vai para um casamento, sei lá, vai para a casa de um familiar. Quando ela chega lá, vê a casa, vê a farnícia, vê a mobília, vê a cozinha como é que está, vê os sofás da sala, vê tudo, a geleira, etc. Quando chega em casa, você vê, ela já mudou. O marido, coitado, pergunta, mas o que aconteceu? Ela diz que não aconteceu nada. Só que essa nossa geleira aqui, não. Há quanto tempo a gente tem essa geleira? Há 10 anos. Vê lá a nossa mobília da sala. Há quantos anos temos? Ela começa a reclamar. Portanto, caros irmãos, as nossas irmãs, eu apelo lá em casa, às vezes são um motivo. Então o marido, coitado, se ele trabalha honestamente, ganha o seu pão halal diariamente de uma forma lícita, ele vendo aquelas reclamações da mulher em casa, ele sente-se obrigado a começar a fazer coisas ilícitas. É aí que ele envolve-se nos juros, envolve-se nas boladas, nas mentiras, etc., para satisfazer os caprichos da mulher. Mas se tu, ou minha irmã, minha mãe, se fizesse shukr com um pouco que Allah Ta'ala te deu, e assim vocês teriam barakat. Por isso é um apelo que faço às minhas mães e irmãs lá em casa. Não vão para a casa das outras e voltam para casa e começam a encher o saco do marido. Deixa o homem trabalhar em paz. Aquilo rizq halal que Allah lhe vai dar, se for lícito, eu digo Allah, terá muito barakat. Terá muito barakat. Caros irmãos, eu aqui vou mencionar algo que é muito triste. Certa vez eu acho que o Sheikh Aminuddin já havia mencionado isto. Tu vais para a loja de um muçulmano, tu vês lá escrito, não aceitamos devoluções com letras bem grandes. Allahu Akbar. Não aceitamos devoluções. Shariat, o que é que diz a respeito disso? O que é que diz? Caros irmãos, é triste que são poucos indivíduos que quando abrem uma loja, começa um novo comércio, chamam Molana, estou a fazer um sheikh, ou vão para qualquer alim que ele conheça, tem mais ligação, e diz que eu estou a abrir essa loja, eu estou a começar um novo negócio. O que é que o Islã ensina? Mas, mashallah, já existem alguns homens na praça de boa vontade que já começaram a fazer isso, que Allah Ta'ala dê mais firmeza a esses homens. Mas, prezados irmãos, é muito triste. Hoje ninguém se preocupa.
Enquanto que o nosso Islã é o código de vida. Se você, por exemplo, você faz o trabalho de ijar. Ijar no Islã significa se você se você aluga casas ou lojas, etc. Tem todos os termos. Como é que você deve fazer? O Islã diz isso. Se você vende algo, como é que deve fazer? Se você tem uma loja, se você é carpinteiro, se você é machambeiro, se você é camponês, tudo o Islã ensinou. Mas quem vê? Ninguém vê ter com os ânimos. Mas já, quando há problema, não há movimento na loja, quando há movimento na loja, aí já querem os ta'awizes. Não há movimento, Sheikh, eu não sei o que se passa. Não há barco na vida, estou a perder tudo. Aí, mas quando abriu, esqueceu. Quando abriu aquela grande loja, foram concertos musicais. Foram os grandes artistas. Mas agora, quando já não há movimento, o Sheikh tem que vir dar ta'awiz. Prezados irmãos, eu estava falando que é triste que as nossas lojas hoje, prezados irmãos, mesmo os kafirs, não têm isto. Dizer que não aceitamos devoluções, caros irmãos, eu vou aqui contar uma passagem que aconteceu na melhor das épocas, dos tempos, na melhor era. Digo, na era de Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Havia um sahaba, subhanallah, ele havia começado a vender roupa, começou com um negócio de roupa, né? Abriu a loja. Primeiro dia, prezados irmãos, aqueles que são comerciantes sabem quando chega um dia inteiro sem vender nada, como é que você sente? Esse sahaba abriu a sua loja, vendia roupa. Primeiro dia não vendeu nada. Quando ele saiu de casa, saiu todo contente a dizer aos filhos e à esposa que hoje a Bajan, que hoje o pai abriu uma nova loja. Façam doar para tudo correr bem. A mulher estava contente. Os filhos também estavam contentes que o nosso pai hoje vai trabalhar, vai vender algo. E no fim do dia vai trazer alguma comida para aqui. O homem, de manhã, quando abre a loja, toda tarde, caros irmãos, não veio nenhum cliente. Chega a hora de fechar a loja, ele fecha a loja, todo triste. Ele pensa, quando eu saí de casa, saí todo contente, sorridente. Meus filhos, minha família estão contentes, estão à espera que eu traga algo. Mas estou de mãos vazias. Ele o que é que faz? Faz um empréstimo a um amigo. E ele diz que pelo menos assim vou tentar contentar a minha família. Quando ele chega em casa com aquela coisa, ele diz que eu consegui hoje, isso foi o que eu fiz de lucro. A mulher fica toda contente, os filhos também. Mas o homem sabia o que estava a acontecer. Só ele sabia o que estava a acontecer lá dentro do seu coração. Seguinte dia, a mesma coisa, vai para a loja. Abre a loja às 7, fecha. Nada, nenhum cliente. Ele faz a mesma coisa. Se eu voltar para casa sem nada, com os braços vazios, o que é que a minha família vai dizer? Faz o empréstimo de novo, vai para casa. Terceiro dia, faz a mesma coisa. À noite, aquele homem, a família contente, os pais, ele a chorar no tahajjud, a pedir dua a Allah subhanahu wa ta'ala. No quarto dia, ele diz que não. Também não fez nada, caros irmãos. Ninguém veio para a sua loja. Então, no fim do dia, ele pensou, se eu continuar a fazer dívidas, também isto não é bom. Ele ficou muito triste, foi para casa a deitar lágrimas, disse, hoje eu não vou fazer nenhuma dívida, não vou fazer nenhum empréstimo. Quando ele chega a casa, caros irmãos, com lágrimas nos olhos, a mulher diz, oh meu esposo, não fica triste, você em 3 dias fez alguma coisa, trabalhou, se hoje não fez nada, não tem problema, amanhã Allah Ta'ala vai dar. Os filhos também tentaram consolar o pai, mas Allahu Akbar, caros ouvintes, só um homem sabia que na verdade os 3 dias também ele não tinha feito nada. Caros irmãos, assim se foi, até que passaram 11 dias, ele nesta situação,
Já no quinto, sexto dia, a mulher também já chorava de fome. Os filhos também, não tinha nada em casa. No 11º dia, ele sentado na loja, que ele fazia, caros irmãos, chegava na loja, deixava a roupa, pegava o Coran, ficava a fazer tilawat. Que no 11º dia, veio um primeiro cliente. Imaginemos a satisfação deste homem. Primeiro cliente. Ele vem, ele levanta, todo contente, diz que roupa que quer, ele escolhe tudo. Então ele leva a roupa para casa, corta o tecido e o cliente vai-se embora. Subhanallah. Agora veja um teste da parte de Allah. Ele todo contente que hoje, vem até nesse riwayat, caros irmãos, nesta passagem, que o homem começou, pegou aquele dinheiro, pôs no bolso, ficou tão contente a pegar aquele dinheiro, a olhar para naquela nota. Mas para todo o seu espanto, passando algum tempo, a mesma pessoa que havia comprado estava a voltar. A mesma pessoa estava a voltar. E ele disse que eu fui para casa, o cliente começou a dizer, eu fui para casa e mostrei à família, e a minha família não gostou dessa roupa. Por favor, aceita a devolução. Aceita a devolução. Aceita a roupa e devolva-me o dinheiro. Faça isso, por favor. Este homem, ele diz que o Allah, eu não queria devolver. Eu não queria devolver. O meu coração não queria. Mas eu lembrei o dito do meu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que ele diz sobre a devolução: Man aqala nadiman, aqala Allahu atharatihi yawm al-qiyamah. Allahu Akbar. Esse sahaba, ele diz que eu ouvi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizendo: aquela pessoa que vendeu algo para outro, este outro homem foi para casa, por uma ou outra coisa não gostou daquilo, ele volta. O dono da loja não é obrigação de devolver. De acordo mesmo com o Sharia, ele tem essa recompensa. Mas, se ele devolver, man aqala nadiman, o homem quer o dinheiro de volta. Se ele devolver o dinheiro e levar a sua roupa, a sua mercadoria, aqala Allahu atharatihi yawm al-qiyamah. Allah Ta'ala vai perdoar todos os pecados deste indivíduo no dia de Qiyamah. Aquele homem disse, eu não queria devolver, mas vendo esta passagem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu devolvi. Aí, prezados irmãos, ele disse, eu só fazia tahajjud, que no 12º dia, eu vejo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu a sair da minha loja, com lágrimas nos olhos, vejo o profeta de Allah vir. Ele disse, o profeta de Allah, tu aqui na minha loja? E o profeta disse, ele diz, meu querido sahaba, eu não vim, mas Allah Ta'ala que enviou-me. Allah Ta'ala enviou-me e disse, Muhammad, vai para a loja daquele sahaba e faz dua para ele, para que Allah Ta'ala dê barakat na loja dele. O profeta diz, não fique triste, Allah Ta'ala vai dar barakat. Subhanallah, este homem vai para casa todo contente que o profeta de Allah fez dua para mim. Caros irmãos, quando ele vem no 22º dia, ele não acredita o que viu. Ele viu uma bicha na sua loja, uma multidão à espera que ele abrisse a loja. Ele disse que eu abri a loja e as pessoas começaram a comprar. Eu ficava a ler o Coran. Ele não pôs aqueles taoís grandes na porta, não. Ele pegava o Coran e começava a ler. As pessoas vinham, compravam, escolhiam o material que queriam, aqueles que gostassem, pegavam o dinheiro e punham do outro lado. Assim sucessivamente. Ele diz que o resto da minha vida eu passei assim. Allahu Akbar. Porque, caros irmãos, veste barakat por praticar no hadith. Praticar no hadith da devolução. E hoje, caros irmãos, é triste de ver aquelas placas bem grandes que não aceitamos as devoluções. Não, Allah. Não é a nossa qualidade. Não é a qualidade dos muçulmanos. Assim, caros irmãos, a gente está a perder a nossa reputação. Os muçulmanos não são aqueles que todo mundo... hoje já não somos aqueles que houve um tempo que todo mundo queria fazer negócio conosco.
caros irmãos, vamos fazer toba, pedir do Allah subhanahu wa ta'ala, se alguém está envolvido em negócios ilícitos, seja juros, seja subornos, seja boladas, seja qualquer coisa que ele esteja a fazer, prezados irmãos, que não é de acordo com o Sharia, vamos pedir do Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala afaste isso, que Allah subhanahu wa ta'ala, caros irmãos, mostre na verdade qual é o negócio mais halal. Para ultimar, caros irmãos, eu vou dizer aqui coisa que um grande alim escreveu. Quem quiser que o seu rizq, que o seu sustento seja perfeito, seja lícito, ele tem que fazer 4 coisas, 5 coisas. A primeira coisa, Allah yuakhira shay'an min fara'idillahi ta'ala li ajli al-kasb. Que não atrase nada, não retarda nada dentre as obrigações de Allah por causa do negócio. Hora do Asr, há muito movimento. Vai, não custa pôr Musala a fazer 4 rakats, mesmo na loja? Allah Ta'ala elogia esse tipo de gente. Allah Ta'ala diz: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Os verdadeiros homens são aqueles que o negócio não os afastam da recordação de Allah e do zakat. Eles temem Allah. Segunda coisa, não dificultar a ninguém. Allah yu'zi ahadan. Terceira coisa, adquirir algo somente que seja suficiente para si. E outra coisa, caros irmãos, é an yara rizqahu min Allah wal kasbu sababan. O risco, ver que não, é através, eu sou inteligente, porque eu sou muito inteligente, sei como fazer negócios, é que está a dar muito. Não, bem, se você tem muito lucro, tem bons negócios, ver, alhamdulillah, vem da parte de Allah. Mas é o seu esforço que está a ajudar. Por isso, caros irmãos, que Allah está dê tawfiq, inshallah, de praticar, transmitir e ouvir tudo. Que Allah está dê o tawfiq de entender, praticar e transmitir de tudo que acabamos de ouvir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. ابتلى المرء على قدر دينه. ويقول احد الصالحين ان الصبر على 3 اقسام: صبر له 300 درجة، وصبر له 600 درجة، وصبر له 900 درجة. اما الصبر الذي له 300 درجة فصبرك على طاعة الله، على إقام الصلاة، على كلمة طيبة، على صلة الأرحام. وصبر له 600 درجة وهو صبرك عن معصية الله. ترى الناس يشربون وأنت لا تشرب، ترى الناس يلعبون الميسر وأنت لا تلعب، ترى الناس يذهبون لمشاهدة الافلام الساقطة وانت لا تذهب. صبرك عن هذه المعاصي له 600 درجة، وصبر له 900 درجة، وهو الصبر عند الصدمة الاولى، عندما يصاب الانسان ببلاء في جسده او بلاء في ماله او بلاء في ولده ويقول انا لله وانا اليه راجعون، له 900 درجة عند الله رب العالمين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. Jazakumullah khair wa barakallahu fi. Peço que o Sheikh faça comentário dessas questões. Jazakumullah khair. Bom, aqui o Sheikh, basicamente, ele estava a falar que o sabr, a paciência é uma grande virtude. E o sabr, existem 3 tipos de sabr, 3 tipos de paciência. O primeiro, cujo valor são de 360 valores. O segundo são de 600 e o terceiro, a pessoa terá a recompensa de 900. Então, digamos assim, os valores. O primeiro, que é de 360 graus, caros irmãos, o sabr é aquele sabr ala ta'atillah. É aquele sabr que a gente faz no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Para você fechar a loja e ir fazer o salat é muito difícil.
Então você tem que ter aquele saber. Está muito negócio aqui, muito lucro, mas você trava aquilo. O momento de passear, antes você está a passear hora de Maghrib, 17, os meus jovens lá em casa, né? Você está a passear, dar voltas, 17, hora do salat. Para você fazer salat é muito difícil. Você está a fazer sabr. Então são 360 graus. O segundo que o Sheikh disse são de 600 graus. Qual é, prezados irmãos? É ma'asiyatillah. Você vê as pessoas num bar, com uísque, a beberem, bebidas alcoólicas. Você também queria estar lá. Mas você diz, eu não posso fazer isso porque Allah proibiu. Você vê pessoas a fazerem de tudo. Você queria estar naquilo, mas você não pode. Você vê pessoas a irem a um concerto musical. Você queria estar lá, mas você não pode. Por quê? Porque Allah Ta'ala proibiu. Você está a fazer sabr. Teu nafs quer ir. Teu desejo quer estar lá. Mas você não vai. Você pacienta. Você terá 600 graus. E o terceiro que o Sheikh explicou são de 900 graus. É aquele ainda Sodamatil Ula, na primeira aflição. Nos seus problemas, nos seus bens materiais, filhos, morte, etc. Aquela paciência que você fizer, então você terá a recompensa de 900 graus. Isso é basicamente o Sheikh quis explicar. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ورفع الله درجتك في الدنيا والآخرة. O Sheikh tem aqui a primeira questão. Lembro-me que já havia falado durante o discurso, mas aqui tem uma questão. Normalmente os países do primeiro mundo mandam ajudas para os países pobres, neste caso especial África. O que é que nós podemos pensar de que este dinheiro, será que a proveniência é importante ou a ajuda é que é importante? Porque sabemos que os países do primeiro mundo fazem tudo que é ilícito e o Islã condena, e eles ajudam os países do terceiro mundo. Qual é a precaução que se deve tomar relativamente a essas ajudas? Bom, se você é um muçulmano, você tem a certeza que esse dinheiro que vem, essa ajuda foi adquirida de uma forma ilícita. Você, como muçulmano, você tem a obrigação de abster-se. Mas o facto de eles estarem a ajudar o nosso continente africano, o nosso país, também a gente não pode ignorar. Né? É uma boa ação humanitária que estão a fazer. Mas você sendo muçulmano, você tem a certeza que esse dinheiro foi adquirido de uma forma ilícita, você puder se abster-se, isso é o melhor. Jazakallah khairan wa barakallahu fiqh. Eu tocou um pouco a questão das lojas. A maior parte das lojas existentes na nossa cidade, é provável que já temos a indicação de um ouvinte em linha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foi impossível. Algumas lojas da cidade, elas têm tido algum problema. Para além de a placa que não aceitamos devolução, existe agora outra questão que eles dizem que, olha, se comprar, não tem o direito de devolução, nem troca. Esse já é um acréscimo. Não pode devolver e não pode trocar. Agora, o que é que o Islã aconselha sobre a questão de troca, para além de devolução, que é uma coisa permitida perante a Sharia? Bom, aqui a gente tem que saber o seguinte: o Islã, mesmo que eu disse a devolução, o profeta não disse é obrigatório. O profeta disse simplesmente a virtude e a recompensa. Então aqui tem a ver assim, aquilo a gente chama de shurut fil buyun. Se no momento da nossa transação, eu estou a vender uma coisa, eu digo, olha, não estamos a fazer um negócio, mas estou a pôr esta condição. E se isso tem a ver entre os dois, se ela aceitar e eu aceitar, então praticamente o dono da loja, ele pode fazer isso. Pode dizer que não aceitamos devoluções, mas o ponto do Shariat, ele está a fazer uma coisa, não está a fazer uma coisa boa. A gente reprova isto. Apesar que o negócio será halal, lícito e tudo, mas ele está a fazer uma coisa que não está certa. O caso da troca também é a mesma coisa. Se ele pôr que não aceitamos trocas, também é a condição que ele pôs. O que ele está a fazer não está certo, mas se ele assim o fizer também, não vamos dizer que está a fazer uma coisa haram. Jazakumullah khairan. Normalmente tem havido pessoas que estão a vender casas. E dentre elas tem entrado lá no meio alguém que está a fazer negócio. Será que se a pessoa for a negociar a casa, o dono está a pedir 40 milhões, a pessoa que está lá a negociar vai dizer que o dono quer 45 milhões.
Então, o dono diz, vais vender aquilo que vender jamais é seu, o que eu quero são 40 milhões. O que é que diz sobre esse dinheiro? Bom, esse dinheiro praticamente, aqui a gente pode chamar de mudaraba. Mudaraba é um negócio que acontece no Islã, que eu digo assim, olha, aqui tem os produtos são meus, você vai trabalhar. O lucro vai ser metade, ou 4%, ou 50% meu, 25% teu, e chama-se mudaraba e é permitido. Agora a gente tem que saber se isso é mudaraba ou não, ela que está a entregar a casa. Quer dizer, vai vender por tanto. Então, praticamente, quando ele vai vender por 40, né? Os 5 que ele está a aumentar, praticamente, não está no mudaraba. Se ele dizer vai vender por 40, a gente vai dividir esses 40 em algumas percentagens, etc. Isso seria jais. Mas, o facto de você depois ir vender por 45, então, praticamente, não está legal isto. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Temos aqui uma questão que esteja ligada com o negócio também. Normalmente tem-se vendido produtos que estão fora de prazo. E quando tu voltas para reclamar que este produto está fora do prazo, tem havido muitos problemas que até as pessoas chegam ao ponto de se baterem. Agora, o que é que diz sobre essa questão? Primeira coisa, a pessoa que vende produtos fora de prazo está a transgredir a lei. Está errado. De acordo com a nossa lei aqui, de acordo com o Shariat. Está errado. O muçulmano não pode vender produtos. Se ele sabe que seu produto está fora de prazo, diz que o meu produto não está em condições de ser vendido. Portanto, perante o Shariat, perante Allah subhanahu wa ta'ala, este indivíduo é pecador. Wallahu alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. O ouvinte quer saber, ou está a pedir, para repetir aquilo que disse que é aconselhável para um muçulmano fazer para que o seu negócio ou a sua conduta islâmica em termos de negócio seja cumprida. Bom, eu tinha dito que são cinco coisas. Se ele quer que o seu halal, o seu sustento seja lícito, então a primeira coisa, Allah yuakhira shay'an min fara'idillahi li-ajli al-kasb wa la yadkhula an-nuqsu fiha. Não pode retardar qualquer obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala por causa do negócio, do comércio. وَلَا يَدْخُلَ النُّقْصُ فِيهَا. E nenhuma deficiência deve entrar nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala por causa deste negócio. Então eu dei um exemplo, chega a hora do salat, você tem que fazer salat, né? Então não pode entrar nenhuma deficiência nas ordens de Allah. Segunda coisa, Allah yu'dhi ahadan li akli al-kasb. Você não pode prejudicar a nenhuma pessoa por causa do quê? Por causa daquele negócio. Não pode prejudicar a ninguém. Terceira coisa, an yaqsuda isti'fafan li nafsihi wal ahli. Você faz aquele negócio para ficar independente das pessoas, para conseguir o mínimo para si e para a sua família. A quarta coisa, Allah yajhada nafsahu jiddan. Não esforçar-se muito bem. Força, porque Allah Ta'ala se esforçou. Das 8 a 18. Chega, o resto está na mão de Allah. Não esforça demais. Quinta coisa, Allah rizqahu min al-kasb. Não pode pensar que o seu risco vem através do kasb, que o seu risco vem através do sustento. Sim, mas vem através de Allah subhanahu wa ta'ala. O al-kasb sababan, e o kasb, e o trabalhar é somente um meio de você adquirir aquela riqueza. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Chefe, só para acrescentar não, a pergunta que aquele homem fez dos 40 milhões, que o que eu dei, aquele é o mudaraba, né? O que eu expliquei, que a resposta é que não seria lícito, tinha que dar 40 milhões e dentro do preço que ela havia dado, 40 milhões, eles haviam dividir com 50 ou 50. Mas se aqueles 5 se é permitido ou não, eu vou consultar ainda. Depois, inshallah, numa próxima audição, eu vou mencionar sobre essa coisa, inshallah. Inshallah. Tem aqui uma questão. Resumindo aquilo que eu li na mensagem, não há necessidade de ler toda. Ele quer saber se chorar, especialmente nos dias de Eid, no mimbar, neste caso, talvez a fazer citação do Corão ou a fazer doar, esse tal ato é permitido ou não? São duas coisas. No salat ou no mimbar, se a pessoa chora por qualquer dor, né? Ou você lembrou que roubaram o meu carro, começou a chorar, ou não sei o que, isso não é permitido. Mas, por exemplo, se a pessoa chora, entende o Corão. Você está recitando um ayah do Corão, você entende. Está-se a falar sobre Jahannam.
Você começa a deitar lágrimas. Não só é permitido, mas você será recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala pelo aquele temor que você tem. Jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Neste caso, se o choro for do imamo no mussalla, também não tem nenhum problema. Desde dessa maneira que eu diferenciei, né? Se for por medo da causa de Allah, do Jahannam, ou por passagens que Allah subhanahu wa ta'ala conta no Coran, que na verdade arrepiam, então mesmo se for do imam não há nenhum problema. Jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Sheikh, eu só queria pedir para dar o desfecho do programa e qual é a consideração final que dá relativamente a essa questão de negócio, só para terminarmos um conselho geral. Para terminar, eu vou terminar, caros irmãos, porque vocês sabem, meus queridos ouvintes, caros ouvintes, o nosso grande problema é o taqwa. Se a gente tivesse medo de Allah subhanahu wa ta'ala, nada disto aconteceria. Eu só vamos terminar aqui isso com o hadith e esse vai ser o desfecho. Prezados irmãos, está no Bukhari Sharif, o livro mais autêntico depois do Coran, na autoria de Adi bin Abi Hatim, radiallahu ta'ala, ele diz: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Allah, este hadith, prezados irmãos, todos devemos ter este hadith no bolso. Antes de fazer um pecado, olha para este hadith. O profeta de Allah disse: nenhum de vós, mas سيكلمه الله يوم القيامة. Allah Ta'ala vai falar com esta pessoa no dia de Qiyamah diretamente. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Não há nenhum tarjuma, não há nenhum tradutor entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ينظر فلا يرى شيئا. Ele vai olhar para o seu lado frente, não há de ver nada. Vai olhar para o lado esquerdo, não há de ver nada. Só de ver fatastaqbiluhu an-nar. Ele vai ver o fogo à sua frente. Mais à frente o profeta diz que esse é o meu conselho. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Aquele entre vós, quem conseguir afastar-se do fogo do Jahannam, وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, mas se for com um pedaço de tâmara, que o faça. Isso quer dizer, se você dar um pedaço de tâmara para fazer o que? Afastar-se do Jahannam, que faça. Outros ulamás dizem, afaste do fogo do Jahannam, levando qualquer coisa que seja da quantia de um pedaço de tâmara. Por isso, caros ouvintes, caros negociantes, comerciantes, se você leva algo que seja da quantia de um pedaço de tâmara, terá que responder perante Allah no dia de Qiyamah. Por isso, tema Allah subhanahu wa ta'ala, tema o Yawmul Qiyamah, tema o castigo do Qabr e faça um negócio lícito que, inshallah, você terá barakat não só no seu negócio, mas também